Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Vou ler novamente. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos nesta noite de Santa Ceia, por estarmos reunidos aqui na Tua casa em Teu nome, Senhor. Pai, o Senhor que nos conhece, o Senhor que conhece o coração da Tua igreja, o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir da Tua parte, Senhor. Por isso nós Te pedimos que o Senhor possa usar a minha vida como um canal de bênção nesta noite, para falar ao coração da Tua igreja aquilo que o Senhor já vinha falando ao meu coração no decorrer desse dia. Pai, o Senhor é dono das nossas vidas, nós somos Teu e nós Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por ser o nosso Paizinho. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, assim como o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas mais amorosas quando ele estava na cadeia, Davi, ele escreveu os seus salmos mais bonitos quando ele estava no deserto, porque a luta tende a extrair de nós o melhor ou o pior. É na luta que nós revelamos quem de fato nós somos. E aqui nesse texto nós percebemos isso, que Davi ele estava num deserto, Davi estava numa situação difícil, mas ele extrai um dos seus melhores salmos para o nosso Deus. Porque a luta, a perseguição, ela não para a igreja. O que para a igreja é o pecado. Por isso que alguém já disse, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Então nós precisamos, irmãos, estarmos aqui nesta noite, como Davi, sedentos pela presença de Deus. Davi, ele foge 2 vezes para o deserto. A primeira vez que ele foge para o deserto, quando Saul tenta matá-lo. Saul começa a lançar lanças contra Davi, e Davi, ele foge de Saul para poupar a sua vida. Mas aqui nesse texto, que é a segunda vez que Davi vai fugir para o deserto, ele está fugindo da ameaça de morte do seu próprio filho, Absalão. Por causa disso, ele foge para o deserto. No versículo 11 vai dizer, mas o rei se alegrará em Deus. Ou seja, Davi já era rei. Então ele não estava fugindo de Saul, mas ele estava fugindo do seu filho Absalão. Absalão, ele trama contra o seu próprio pai. Absalão, ele fica na porta do palácio, e todos que se achegavam ao palácio, Absalão dizia assim, meu pai é muito ocupado, o meu pai não pode te atender, mas vem aqui que eu vou te atender. E ele abraçava as pessoas, ele beijava as pessoas, e isso foi criando um vínculo com as pessoas começaram a amar Absalão, e tudo já fazia parte de um plano de Absalão. Absalão faz uma festa, e se levanta, é levantado como o rei de Hebrom. E aí, só uma questão de tempo, ele começa a trazer as pessoas para perto dele,
as pessoas começam a respeitá-lo como rei, e aí ele fala o seguinte: eu vou tomar o trono do meu pai. E ele vai, faz ameaças ao pai, o pai Davi, e Davi, por poupar o povo, ele foge juntamente com seus 600 homens que acompanhavam ele desde a caverna de Adulão. Ele foge juntamente com as famílias, ele foge juntamente com outro povo, e eles se distanciam do povo, da casa aonde ele tinha um palácio, aonde ele tinha feito o lugar para que a arca de Deus pudesse estar, e agora ele está fugindo para não guerrear com o seu próprio filho. E é nesse tempo, é nessa situação, ele está num deserto, e ele começa a escrever esse salmo falando com Deus. É nessa situação que ele começa a escrever esse salmo para falar com Deus. Porém, irmãos, Joabe se levanta, e quando o seu filho Absalão vai perseguir o seu pai no deserto para matá-lo, Joabe fica sabendo que ele ficou enroscado, ele estava em cima da mula, Absalão estava procurando o pai dele em cima da mula, o cabelo dele se enrosca nos galhos, ele fica pendurado, a mula vai embora, e um soldado de Davi viu ele enroscado, pendurado entre o chão e o céu, diz a Bíblia, e ele ali pendurado. Um soldado de Davi viu e falou para Joabe: Joabe, eu vi Absalão pendurado numa árvore. E aí Joabe vai lá, dá 3 flechadas em Absalão, porém ele não morre, mas os soldados de Absalão terminam de matá-lo. E ali acaba a perseguição contra Davi. O próprio filho persegue o seu pai. Davi, ele era um ótimo rei. Davi era um adorador de Deus, mas Davi não era um bom pai. Por que Absalão fez isso? Porque Davi nunca deu atenção devida para Absalão. Mas havia uma promessa da parte de Deus sobre Davi, que não haveria mais paz na sua família depois que ele caiu em pecado com a Betseba. E esta promessa se cumpriu. E por isso que tudo isso aconteceu. E aqui nesse salmo ele vai falar com Deus, ele vai se expressar na presença de Deus. E eu quero dividir esse versículo 1 em 3 partes. Em 3 partes eu quero explicar aqui esses versículos, esse versículo, melhor dizendo, do tamanho da intensidade, do tamanho da sede que Davi tinha por Deus. Porque mesmo em situações adversas, Davi ele sempre cantava e adorava e glorificava o nome do Senhor. A primeira parte do versículo diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Para Davi, Deus não era o nosso Deus. Para Davi, ele era o meu Deus. Ele é teu Deus, ele é teu amigo, ele é teu pastor, ele é teu amigo mais chegado que o irmão, porque Davi está dizendo aqui, ele chama para si a questão de um Deus particular, um Deus pessoal. Ele é o meu Deus, não importa a situação, Ele é o meu Deus, Ele é teu Deus, irmãos. Assim como Davi tinha Deus como seu Deus, Ele também é o teu Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, mas Ele também é o seu Deus, o teu Deus particular, irmão, o teu Deus pessoal. Porque assim como Ele diz lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, porque Ele se relacionava com Deus, Ele se relacionava com Deus como um pastor, como um pai, como um Deus todo-poderoso. Assim, irmãos, a intimidade que ele tinha com Deus, e nós que queremos ser íntimos com Deus, também precisamos tê-lo como pastor, e porque, como Deus, porque Ele é o nosso Deus, irmãos, porque primeiramente, Ele nos criou,
Ele é o nosso Deus, porque desde o ventre das nossas mães, Ele nos criou. Ele é o nosso Deus, porque Ele nos comprou na cruz do Calvário. Mas Ele também é o nosso Deus, porque nós escolhemos Ele como o nosso Deus, Ele como o nosso Pai, Ele como o nosso Senhor. A segunda parte aqui nesse versículo, ele vai dizer: eu te busco intensamente. Ele não só busca, mas ele busca a Deus intensamente, porque o Senhor é o meu Deus, eu te buscarei. Porque o Senhor é meu Deus, eu tenho prazer de estar na tua presença. Porque o Senhor é meu Deus, eu tenho prazer de me relacionar contigo. Por isso que ele vai dizer aqui em outra versão, versículo 2 em diante: quero contemplar-te no teu santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como tem um rico banquete. Quando tem um rico banquete, os meus lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas, a minha alma apega-se em ti, a tua mão direita me sustenta. A tua mão me sustenta. Em outra versão vai dizer aqui: de madrugada te buscarei, de madrugada eu te buscarei. Tinha prazer, irmãos, de estar na presença de Deus. Davi tinha esse coração de buscar a Deus intensamente, porque só uma busca para ele era muito pouco, era muito raso, era muito superficial. Davi falava: não, quero buscar a Deus intensamente. É na vigília, é na madrugada, é de manhã, é de tarde, é nos montes, é nos vales, é nos momentos bons, é nos momentos de adversidade, não importa. Eu quero mesmo é buscar a presença de Deus intensamente, porque a presença de Deus é o que me completa, é a presença de Deus que me completa, que me enche de alegria. É a presença de Deus, só ela me satisfaz. Irmãos, eu não sei se você já leu ou se você já ouviu falar sobre a igreja coreana. Eles acordam 5 horas da manhã. A igreja coreana acorda às 5 horas da manhã para estar indo na igreja, para orar, para buscar a presença de Deus. Isso não é cultura, isso é prioridade. Porque quando um pastor falou assim: vocês acordam às 5 horas da manhã para ir na igreja orar, porque é questão cultural, porque todas as igrejas lá parece que fazem isso, irmãos. Todas as igrejas têm um monte particular, porque eles têm o hábito de orar. E aí quando um pastor questionou e falou assim: vocês oram 5 horas da manhã, porque é questão cultural aqui da Coreia? E eles disseram: não, é porque todo mundo acorda muito cedo aqui para buscar, para ganhar dinheiro, mas nós acordamos cedo para colocar primeiramente o nosso dia na presença de Deus. Porque nós queremos começar o nosso dia buscando a presença de Deus. Nós queremos começar o nosso dia nos relacionando com Deus. A primazia da nossa vida tem que ser estar com Deus. É assim, irmãos, para eles. Eles têm essa intensa busca por Deus, porque eles querem mais e mais da presença de Deus. E aí Davi vai dizer aqui: ó Deus, tu és o meu Deus. Ele é teu Deus, irmãos? Glória a Deus, Ele é meu Deus. Ele é o meu Deus. Eu te busco intensamente. Nós precisamos aumentar a nossa intensidade de buscarmos a presença de Deus. Mas aqui, irmãos, é a parte mais gostosa do texto. Todo o meu ser anseia por ti. Todo o meu ser anseia por ti. Olha aqui onde ele estava: numa terra seca, exausta e sem água. Sabe que lugar é esse? É o deserto. Ele estava num deserto.
Davi faz um paralelo da sua sede por água na sede por Deus. Ele está num lugar, numa terra seca, exausta e sem água. Ou seja, esses dias aqui estavam um tempo seco. A nossa garganta vai ficando seca, os olhos vai ficando seco. Aí a gente tem que tomar água todo o tempo para poder se hidratar. Agora você imagina Davi, numa terra seca, sem água, exausta. Imagina a situação da garganta, sequíssima. Os seus olhos, sequíssimos. A sede estava tão grande pela água, que ele vai dizer o quê? Assim como eu estou com sede de água, mais do que água, a minha alma está sedenta por ti. Isso é buscar Deus intensamente, irmãos. É você ter a dimensão que a água é importante para a vida. Por isso que ele vai dizer aqui, a tua presença para mim é melhor do que a vida. Irmão, isso é buscar Deus intensamente. É você saber que você está para morrer, porque o seu corpo precisa de água. Mas você fala assim, Deus, a água é importante, eu preciso da água. Mas melhor mesmo é a tua presença na minha vida. A tua presença para mim, Senhor, é tudo que eu preciso. Não importa se eu tenho dinheiro, se eu estou sem dinheiro, se eu tenho saúde ou se eu estou sem saúde. Não importa, Deus. O que me importa mesmo é a tua presença na minha vida. Esse era Davi, irmãos. Por isso que Davi era esse homem que agradava o coração de Deus. Por isso que Davi é o homem chamado segundo o coração de Deus. Porque para Davi, a presença de Deus era melhor do que casa, carro, era melhor do que roupa, do que alimento, do que água. Para ele, Deus era mais importante do que tudo. Quando Deus for mais importante nas nossas vidas do que tudo, o avivamento vai vir. A glória vai vir. Nós chegaremos a tocar na glória, porque é o que Deus está esperando de mim e de você, é que nós possamos ser sedentos pela sua presença. A minha sede por Deus excede a sede por água, porque a sede que eu tenho por Deus é maior do que tudo. Esse era Davi, que estava num deserto, numa terra seca, exausta, sedento por água, mas água vai matar minha sede provisória, mas a minha sede por Deus vai matar minha sede eterna. Quer estar com Deus, quer estar na presença de Deus. Glória, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Isaías 44, versículo 3. Derramarei água sobre o sedento, rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus. A água aqui está simbolizando o Espírito Santo de Deus. Só que esta é uma promessa de Deus para mim e para a sua vida. É uma promessa para a igreja atual, mas não é para todos. Porque derramarei água sobre o sedento. Ele não disse, vou derramar água sobre todos. Eu vou derramar água, é promessa de Deus. Eu vou derramar água sobre os sedentos. Então, irmão, se você tem sede de Deus, é sobre você que Deus vai derramar o Espírito Santo, é sobre a sua vida que Deus vai encher do Espírito Santo, é só aquele que tem sede, aquele que busca intensamente, é sobre esse que Deus vai derramar do seu Espírito Santo. Ah, pastor, eu sou crente há tantos anos, mas eu ainda não experimentei o sobrenatural de Deus.
Eu ainda não fui batizado no Espírito Santo. O que está faltando? Está faltando uma busca intensa de Deus. Está faltando você sentir essa sede, essa necessidade de buscar a presença de Deus, mais do que tudo. Se nós começarmos a buscar a Deus mais do que tudo, então o Espírito Santo de Deus virá sobre a igreja. O Espírito Santo será derramado sobre a igreja. Porque olha o que disse Jesus em João capítulo 7, versículo 37. No último e mais importante, no dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberíamos que nele cresce. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem entendendo comigo, irmãos. Davi está falando: a minha alma tem sede de Deus. Isaías depois vai dizer que Deus derramaria o Espírito Santo sobre os sedentos. Depois vem Jesus e fala assim: aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ainda o Espírito Santo não tinha vindo, mas Jesus já estava fazendo uma promessa. Aí em Atos capítulo 2, a igreja estava reunida no mesmo lugar, quando de repente vem um vento forte, e aí desce como línguas de fogo, e essa língua se reparte. E quando essa língua se reparte, entra em cada discípulo, entra em cada vida que estava reunida naquele lugar. E todos, não alguns, todos foram cheios do Espírito Santo, porque essa promessa é a promessa que estava em Joel, que todos serão cheios do Espírito Santo. E essa promessa não para em Atos capítulo 2, mas continua para a igreja dos dias de hoje. E todos serão cheios do Espírito Santo de Deus. Se você tem fome, se você tem sede da presença de Deus, levante a sua mão e diga para Deus: eu quero mais de Deus, eu quero experimentar mais de Deus na minha vida. Oh, aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Só o Senhor é digno de honra e de glória. Louvado é o nome do Senhor. Pode aplaudir Jesus bem forte, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Precisamos, irmãos, buscar a presença de Deus. Como disse D.L. Moody, que um dia ele estava evangelizando. Ele encontra as duas irmãzinhas velhinhas, de coque, na rua, e elas dizem para ele: moço, o que você precisa é do Espírito Santo. Ele estava fazendo a obra, ele estava evangelizando, estava levando muita gente para a igreja. Aí ele podia dizer para aquelas irmãzinhas: está repreendido em nome de Jesus, Deus é na minha vida. Mas quem é de Deus, irmãos, tem o discernimento. Aí Moody vai dizer assim: irmãs, orem comigo. E elas começam a orar com Moody. E a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo. A Bíblia não, a história diz que ele foi cheio do Espírito Santo. E quando ele foi cheio do Espírito Santo, irmãos, ele começou, diz ele, continuou fazendo a obra que ele fazia antes. Mas sabe o que mudou? Os resultados. Porque antes ele fazia na força dele, na vontade dele, na sabedoria dele. Mas agora ele já não fazia mais sozinho, agora ele fazia em cooperação com o Espírito Santo. E aí os resultados começaram a mudar, as coisas começaram a acontecer. Porque agora ele fazia na dependência do Espírito Santo. Aí, irmão, meu Deus, é o que precisa acontecer com a gente, irmãos. A gente está lutando muito sozinho. Por isso que diz Tozer, se o Espírito Santo for retirado da igreja,
95% dela vai continuar fazendo as coisas normalmente, como se ele não tivesse subido. Vamos continuar pregando, louvando, orando, evangelizando, e nem vamos perceber que ele não está mais entre nós. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo a obra sem o Espírito Santo. Mas quando a gente tem essa vida cheia, os resultados começam a acontecer. Aí não tem como não perceber, porque ele fala assim, o Espírito Santo saísse da igreja primitiva, 95% da igreja ia perceber a diferença. Você entendeu, irmãos? Hoje, se o Espírito Santo vir buscar a igreja, muitos vão continuar fazendo as coisas normalmente como se ele não tivesse saído, porque já fazia as coisas sem ele. A igreja primitiva, 95% perceberiam na hora que ele saiu, porque tudo que eles faziam era na dependência do Espírito Santo. Eles vão orar na dependência do Espírito Santo, eles vão louvar na dependência do Espírito Santo, eles vão orar na dependência do Espírito Santo, eles vão pregar na dependência do Espírito Santo, eles vão levar alimento na rua na dependência do Espírito Santo. Tudo que eles faziam era na dependência do Espírito Santo. Nós também precisamos ser dependentes do Espírito Santo. Sabe quando ele vai vir? Quando a nossa sede for intensa por ele. Quando nós começarmos a buscá-lo intensamente, dizer, Deus, estudar é importante, eu vou estudar, mas melhor é estar na tua presença. Senhor, eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar, mas estar na tua presença é melhor. Deus, eu vou na tua igreja, eu preciso estar na igreja, mas estar com a tua presença é melhor. Por quê, irmãos? Porque aquele que tem a presença, onde ele vai, a presença vai com ele. E as pessoas começam a perceber a diferença. Porque vão perceber que a tua vida está encharcada pelo Espírito Santo. E é interessante que a Bíblia vai falar de algumas formas, algumas figuras, algumas manifestações do Espírito Santo. Mas assim, sempre quando você vai ver no Novo Testamento, uma pessoa que estava plena do Espírito Santo, vai falar que ela era cheia do Espírito Santo. Não vos embriagueis do vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ser crente não basta, mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Você precisa sair da tua casa para vir para cá e falar assim, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero estar na tua presença. Eu quero te buscar intensamente. Você tem sede de Deus? Mais do que qualquer outra coisa. Eu preciso começar a colocar em ordem a minha lista de prioridades na minha vida. Começar a tirar Deus de baixo e colocar em cima. Para que eu possa buscá-lo intensamente. Até que ele venha. Até que ele venha. Irmãos, tem algumas pessoas aqui na igreja. Estão num propósito de jejum. De 21 dias. Porque querem mais da presença de Deus. A gente sobe um monte para orar, porque a gente quer mais de Deus. A gente vem nos consagrar, porque a gente quer mais de Deus. A gente vem, ora. Irmãos, sempre tem gente orando aqui pela tua vida. A nossa igreja é uma igreja que tem orado, que tem buscado. E sempre tem gente orando, sempre tem um grupo de obreiros que eu louvo a Deus pela vida, que não falta nas orações, estão aqui na quarta, estão aqui na sexta, estão aqui nas consagrações, orando pela tua vida, orando pela igreja, porque estão sedentas da presença de Deus. Nós oramos, falamos, Deus, cura os nossos irmãos que estão enfermos, Deus abençoa os nossos irmãos que estão desempregados, os nossos irmãos que estão passando por situações difíceis espiritualmente. Nós estamos orando,
Nós estamos pedindo a Deus para que possa trazer salvação, para que possa operar milagres. Estamos pedindo, irmãos, mas quando a presença de Deus chegar, essas coisas vão acontecer naturalmente. É isso que a gente precisa entender. É como aquela frase do livro de Tommy Tanner, naquele livro Caçadores de Deus, que é um livro, irmão, uma bezetacil espiritual para a tua vida. Se você se sente um pouquinho fraco assim espiritualmente, lê esse livro, Caçadores de Deus. Você vai ser outra pessoa. Você vai ser uma pessoa cheia de Deus. E ele vai dizer assim, que nós buscamos as bênçãos de Deus, enquanto nós deveríamos buscar o abençoador. Quando nós buscarmos o abençoador, as bênçãos de Deus virão. Então nós estamos invertendo as coisas, irmãos. Nós estamos buscando as bênçãos de Deus, e Deus é Pai. Deus é amoroso, Ele sempre vai nos abençoar, mas o que Deus quer mesmo são pessoas sedentas pela presença dEle, para falarmos para Ele: Deus, eu preciso disso, e eu preciso disso também, mas Deus, deixa para lá, eu quero mesmo é a Tua presença. Aí quando o nosso coração for sincero diante de Deus, Deus, Ele vê, não o que nós falamos, mas o que nós somos. Ele vai falar: olha o meu filho, Abraão, olha Isaac aí, eu te dei Isaac, você queria tanto, né? 99 anos orando, quero uma benção, pai. Damasceno vai ser meu herdeiro. O Senhor falou que eu ia ser pai de multidões. Aí vem os anjos, e um deles fala que era um anjo maiúsculo, que era o próprio Deus. Fala para ele: ó, Sara vai gerar. Sara ri. Sara riu. Vai ser Isaac. Passado um ano, quem estava no braço de Sara? O riso. Aquilo que ela chorou tanto se tornou alegria. Isso é profético. Aonde você está chorando na sua vida é o que vai trazer alegria ao seu coração. É o milagre que Deus está preparando para a tua vida. 90 anos Sara orando, querendo um filho, mas não podia gerar. Mas o choro dela se tornou riso nos braços dela. O que está fazendo você chorar hoje vai tornar o riso na tua vida. Mas cuidado para que o riso não venha tomar o lugar de Deus na sua vida. Porque belo dia Deus olha para Abraão. Ô Abraão, leva o seu filho Isaac. Vai lá no monte sacrificar para mim. Pegou o cutelo, a faca, o machado, a foice, alguma coisa que corta. Pegou Isaac, estava lá o foguinho. Isaac já era um adolescente. Ô pai, o senhor acho que já está ficando meu velho. O senhor trouxe tudo, mas cadê o sacrifício? Deus proverá. Preparou tudo, bota o Isaac no altar. Abraão pega a faca para matar o menino, porque a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que ele tinha convicção: nós vamos adorar e nós voltaremos. Ele tinha certeza que algo Deus ia fazer, porque ele conhecia Deus, porque Deus era o seu Deus. Não era um Deus, era o seu Deus. Ele conhecia o seu Deus. Aquele que tem Deus como seu, conhece Deus, e Deus conhece você. Naquele momento, ele vai descer o cutelo para imolar o menino, quando ele escuta uma voz: Abraão. E ele para, e ele diz: agora eu sei que está no teu coração, porque você queria tanto a bênção. Quando eu te dei a bênção, você trocou a minha presença pela bênção, mas agora eu sei que eu continuo no centro do teu coração. Eu sei que a bênção não tomou o meu lugar do teu coração. Então por isso, ali está o cordeiro, sacrifica. Ele sacrificou o cordeiro e desceram. E ali
mudou a história de Abraão. Abraão agora, amigo de Deus. A partir daquele dia, Deus chama Abraão de amigo. Depois desta prova, Deus vai te abençoar. Mas não troque a bênção pela presença. Porque muito melhor é a presença de Deus do que a bênção de Deus. Você tem sede de Deus? Você quer a presença de Deus mais do que tudo? Porque tem pessoas que estão tão saciadas de tantas coisas, que já nem tem mais sede de Deus. Mas não é porque ela está cheia de Deus, é porque ela está cheia de coisas. E nem estão percebendo mais a ausência de Deus na vida delas. Nem estão mais percebendo. Só vão lembrar na hora da dificuldade, na hora do problema. Aí elas vão se lembrar de Deus. Mas o Senhor tem água abundante para derramar sobre as nossas vidas aqui nesta noite. Precisamos reconhecer, como disse Davi, que nós somos terra seca. Terra seca que necessita da água, porque a terra seca ela é infrutífera, mas a terra encharcada, ela frutifica para a glória de Deus. Por isso que disse Jesus, eu sou a videira, vocês são o ramo, sem mim, nada podeis fazer. Mas se vocês estiverem enxertados de mim, produzirão frutos, e os frutos permanecerão. Porque Ele é a videira, e nós precisamos estar enxertados nele. Por isso que Ele vai dizer aqui, e aqui eu termino, se os irmãos quiserem já subir. Eu te busco, Senhor, intensamente. Eu te busco intensamente. Nós precisamos ansiar pela presença do Senhor. O salmista, no Salmo 27, versículo 4, ele disse assim: uma coisa eu peço ao Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor. É humilde, né, irmão? A gente perde tanta coisa. Tanta coisa, mas o que ele estava pedindo, irmão? Uma coisa eu peço ao Senhor, mas eu não só peço, eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, não alguns dias, mas todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Tem muitos textos na Bíblia que vai falar sobre essa sede. Poderíamos falar aqui da mulher samaritana. Mas o que Deus colocou no meu coração, onde nasceu esta mensagem, na quarta-feira, quando nós estávamos aqui no culto, Deus visitou a igreja. Houve um momento profético aqui que Deus quebrou as cadeias. E aí Deus falou ao meu coração: eu derramarei água sobre os sedentos. E aí Deus falou ao meu coração: não derramarei a todos, derramarei aos sedentos. Só poderia falar isso para você, era a mensagem que Deus me deu, foi isso. O resto foi só para trazer fé ao teu coração e a necessidade que nós precisamos, estar sedentos por Deus. Porque Deus derramará água. Deus derramará água. Lembrando que água não é água, a água é o Espírito Santo de Deus. Ele vai derramar o Espírito Santo de Deus. Não todos, mas sobre os sedentos. Então, se você quiser entrar nesse propósito de orar mais, de jejuar mais, de se consagrar mais, quem vai ser abençoado é você mesmo com a presença de Deus. Então, você que está sedento por Deus, coloque-se de pé. E se você não está sedento por Deus, mas deseja estar, se coloque de pé também. Porque nós vamos orar, irmãos.
Nós vamos orar, porque hoje talvez você vai sair daqui tomando um golinho. Ô glória, só um golinho. Mas aí você foi porque a água é boa. Aí você fala, não, eu quero mais dessa água. E aí você vai sair daqui querendo mais da água. E você vai chegar em casa e vai falar, não, eu quero mais da água. E aí você vai fazer que nem a pastora, era para orar 10 minutos, mas orou 1h15. Nem percebi, porque comecei a orar e de repente é que diz a palavra do Senhor, o Espírito Santo começa a interceder por nós, e aí não é mais a gente orando, mas é o Espírito Santo que vai colocando palavras em nossos lábios, e aí vai aumentando, e aí é interessante que parece que se você bebe muita água, chega uma hora que você fala, dá até náusea, né? Fala, meu Deus, não aguento mais beber água, mas a sede não passa. E a presença de Deus vai ser assim. Não que vai te dar náusea, mas você vai beber, e vai beber, e vai beber, e não vai saciar. Você vai beber, e vai querer mais. Até que de dentro de você começa a fluir rios. De águas vivas. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo te usando para evangelizar. É o Espírito Santo te usando para pregar. É o Espírito Santo te usando para abençoar. É o Espírito Santo tomando a tua vida. Oh glória! É uma busca intensa que você vai começar a ficar misturado com a presença de Deus. Aí as pessoas vão olhar para você, mas você está diferente. Você fala diferente, o seu brilho está diferente. É a presença de Deus na tua vida. Nossa, mas você está passando por isso e está desse jeito. Era para você estar chorando, pensando em parar e desistir, pedindo a morte, e você está querendo viver mais. É a presença de Deus na sua vida. Então se você está com sede de Deus nessa noite, ou quer estar com sede de Deus, comece a orar. Não pega carona na minha oração não.